quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Boa essa palavra. A igreja com autoridade. A igreja dos tempos do arrebatamento e da volta de Cristo. A maior dificuldade que Jesus encontrou, ele encontrou na própria igreja. Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E é interessante também que, desde que Jesus propôs para nós uma salvação, propôs para nós a cura para a família, para os lares, ele veio com uma proposta que se chama-se metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Desde que Jesus entrou e bateu a porta, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo também. A proposta inicial dele foi uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Esse é o maior desafio de todos nós. E ficou exemplificado muito bem, olha o Isaac aí, ficou exemplificado muito bem para todos nós o que Deus quis falar para toda a igreja. E o recado dessa noite é: destravando a mente. A nossa mente é um campo de batalha. Eu não sei se você estava aqui no domingo, mas no domingo eu me apresentei e falei que eu trabalho com o pastor Josué Gonçalves, e nós somos líder da libertação do ministério, numa casa que chama-se Casa de Recuperação de Casamento, onde nós temos 15 casais de pastores e somos os líderes, pela misericórdia e graça de Deus, lá naquele local. E aí a gente vem falando de família no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mais de 50 mil casais recuperados. Nós não somos da numerologia nem na numerolatria, mas eu gostaria de que a gente entendesse sobre salvação essa noite, salvação na família, sobre libertação na família e sobre metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15, que nós vamos falar de uma história de um dos homens que ele é muito exemplar para todos nós. E no meio da mensagem, nós vamos falar de alguns assuntos no qual a gente vive na prática, aquilo que nos confere o dia a dia. Moisés, um homem, depois de Jesus, o maior libertador da humanidade foi Moisés. E o maior libertador da sua casa, depois de Jesus, não é o pastor Paulo, nem a Igreja Assembleia de Deus, e nenhum pastor da face da terra. O maior libertador da sua casa é você. Deus quer te usar dentro da sua casa. Não espere para que ninguém faça isso, você pode fazer. Ele diz: eu não vou derramar do meu espírito sobre uma pessoa, sobre o T.D. Jakes, Miles Mouro, Josué Gonçalves, pastor Paulo Lima, mas vou derramar sobre toda a terra seca. Então isso não é um privilégio de uns, mas é para todos nós. Olha o que está escrito em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Só até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus estava falando com qual homem? Ou com que tipo de homem? Porque para Deus nunca foi importante, na matemática, quantos estão orando por você, mas quem está orando por você.
pela intercessão divina. Para Deus a matemática de 500, de 1 milhão, de 2 mil, isso não interessa. É melhor ter um na brecha que ele não destruiria Jerusalém, do que ter 3 mil que não tem compromisso com ele. É melhor ter você firme e forte, com uma profunda mudança de mentalidade na sua casa, do que ter 500 pessoas que te ligam, passam um WhatsApp e dizem: Jesus te ama e eu também. Há um poder que Deus quer levantar dentro da família, e esse poder se chama Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, e você ser revestido de unção e de ousadia para você salvar a sua casa. O povo de Israel, na história de Moisés, um homem que dos 0 aos 40 anos de idade foi criado dentro do palácio, filho da filha de Faraó. Esse homem foi criado para ser um botânico, um engenheiro, um biólogo. Um homem que foi criado para ser um guerreiro. Um homem que foi criado para ser uma diferença no reino de Deus. Que Deus já estava cuidando dele. Desde que quando fizeram um complô dentro do Egito e mandaram sacrificar as crianças, no qual as parteiras pegaram Moisés e, desobedecendo a ordem da chacina, da matança, criaram Moisés escondido. Moisés foi colocado dentro de um junco de madeira e foi colocado no rio, e de repente esse rio faz uma mão inversa. Ele, ao invés de levar o barco para longe, ele traz para perto da filha de Faraó. E aí Moisés, ele é tirado das águas. Por isso o nome Moisés significa tirado das águas. Lá na frente, quando ele está grande e vai levando o povo em direção à terra que emana leite e mel, o nome dele estabelece novamente aquilo que Deus começou a fazer lá no junco de madeira, tirado das águas novamente, porque o Senhor que abriu o mar vermelho para que ele passasse junto com o povo de Israel. Moisés, de repentemente, um homem treinado e vivido, corria nas veias dele um sangue hebreu, corria no seu coração o amor pelo povo hebreu. De repente esse homem vê um hebreu brigando com um egípcio, e vê que o egípcio se dava muito bem sobre o hebreu. Moisés passa, pega o egípcio, mata e enterra. E aí alguém, de repentemente, começa a entender Moisés, que agora ele só não errou, ele também agora ele estava como um assassino, e o mundo espiritual da maldade também estava sobre ele. Porque ele pode ser quem ele for, mas ele cometeu algo errado diante da face do Senhor. Ele matou e enterrou um egípcio. E Deus já estava querendo usar ele desde o momento que ele foi tirado das águas do rio Nilo, salvando a própria vida dele, desde bebezinho, Deus já estava cuidando dele. Se você perguntar assim para mim: pastor, por que você está falando isso? Eu vou te dizer: porque Deus só tem o plano A, meu filho. Deus não tem o plano B. Quem tem o plano B sou eu e todos os pastores da face da terra. Deus só tem o plano A, e o plano A de Deus está funcionando na sua vida. Embora você não saiba, não veja, mas o plano A de Deus está funcionando na sua vida. Eu agora estou falando do Moisés tirado das águas, próprio Deus compartilhando e colaborando para que ele fosse sobrevivente no meio da terra da matança. Esse próprio Moisés agora pega um egípcio lutando com um hebreu, povo que tinha o sangue dele, ele pega o egípcio e mata, e alguém enterra, e alguém diz assim: Faraó vai saber disso, Moisés. Moisés agora vai fazer o seu terceiro percurso de vida. Dos 0 aos 40, ele estava sendo criado dentro da casa da filha de Faraó. Dos 40 aos 80 anos de idade, ele vai para o deserto, correndo de Faraó, porque ele sabia que Faraó ia matar ele. Sabia que ele ia pagar aquela vida por vida. Mas Deus queria usá-lo. Lá na frente, Deus novamente propõe a ele uma libertação, porque Deus vai fazer muito mais em nós
do que através de nós. E só pode curar quem é curado. Só pode libertar quem é liberto. Só pode falar de autoridade quem tem autoridade. Deus novamente queria passar a vida de Moisés para o lado certo, porque até então nós estávamos falando de um homem que Deus estava cuidando dele desde o momento lá no Rio Nilo, e agora pode falar o que quiser, mas ele não passava de um assassino e estava correndo de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz: se eu for lá para o alto, lá eu encontrarei Deus. Se eu for para baixo da terra, ali Deus estará. Se eu pular das cataratas, lá aqui de Foz do Iguaçu, da Argentina, lá no meio das águas, eu encontrarei Deus. Porque quando Deus tem um propósito, Ele não desiste da pessoa. Quando Ele tem o plano dele vai até o final com a sua família. Pode ficar tranquilo, você não vai naufragar. Você chegou aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, você pode achar que tudo está conspirando contra você, mas o recado que eu tenho de Deus para você essa noite é: o plano A de Deus está funcionando. Deus tem um plano para quem saiu do plano. E de repente agora Moisés está lá no Egito, lá no deserto, aliás, dos 80 aos 120 anos de idade, a terceira etapa de vida de Moisés é lá no deserto, criando ovelhas, tocando ovelhas para o sogro dele, se aperfeiçoando ali, passando o tempo, trabalhando. E de repentemente ele tem um encontro com Deus. Êxodo 3:7, está isso bem claro para nós. Quando Deus encontra com Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu conheço a tua dor e conheço a dor do povo que está lá no deserto. Ou seja, Moisés, diante dos meus olhos, eu tenho um plano para você. E sei que você matou e enterrou um egípcio. Mas hoje eu quero libertar você porque eu quero te usar para a minha glória. Põe a mão no seu lado direito, esquerdo do peito, em cima do seu coração. Tire a mão. Quando Moisés tira a mão, como é que está essa mão? Diz a palavra que está como lepra. Aí Deus diz: Moisés, põe de novo a mão no peito e tira. Quando tira, ela está como pele de neném. Sabe o que é que Deus está dizendo? Moisés, tem um momento que sou eu que vou libertar você pessoalmente. Sou eu que vou tocar em você pessoalmente. Sou eu que vou trocar tuas vestes pessoalmente. Eu não vou usar nem A, nem B, nem C. Sou eu que vou governar diretamente o que eu quero na sua vida. E Moisés agora tem uma difícil missão. Ele agora, depois de Deus mostrar para ele que ele está limpo, porque se você for ler, não vai dar para eu ler tudo essa noite, o diálogo é tão bonito, que Deus diz assim: Moisés, fica tranquilo, porque os teus exatores, a tradução significa o oficial de justiça, o delegado, o policial, que vinha atrás de você, Moisés, 40 anos se passaram, eles já morreram. Só quem sabe agora do seu prejuízo espiritual, que você matou e enterrou um egípcio, sou eu. Moisés, põe para fora, conta para mim, porque sou eu que vou libertar você. E vou fazer você ser o maior libertador do meu povo no deserto. Esse é o mundo espiritual que a gente não vê através das Escrituras. Esse é o mundo espiritual que muitas das vezes a gente lê e a gente não entende, porque está subtendido. E a reflexão da palavra não é só para você ler, é para você ler, meditar, orar e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus na palavra de Deus. E Moisés agora, ele vem para o propósito de Deus. Ele vem com uma missão árdua. Ele agora tem que levar o povo do Egito para a terra que emana leite e mel. Só que a libertação de Moisés foi muito fácil para Deus. Deus veio libertar ele pessoalmente. Mas Deus manda ele agora para o Egito para poder buscar o povo que estava no Egito. E aí começa uma negociação satânica, que é outra coisa que às vezes a gente não valoriza na palavra. Muitas das vezes, um pai vem para a igreja,
aceita Cristo, mas em casa ficou a mulher e os filhos no Egito, vivendo na escravidão da bebedice, das drogas, das pornografias, das coisas erradas. Muitas das vezes vem um filho para a presença de Deus, ficou os pais ainda no Egito, vivendo de uma forma, de qualquer maneira, vivendo pornografias, novelas, vivendo coisas desse mundo que não serve para o mundo e para o reino de Deus. Mas é porque isso também aconteceu com Moisés. Presta atenção no que eu vou resumir para você. Deus, quando mandou Moisés lá no Egito, Moisés chegou lá no Egito e na Record não apareceu isso, infelizmente. Eu torci que aparecesse esse episódio, mas não apareceu. A gente fala muito das pragas, mas não tem praga maior do que uma parede humana. Não tem praga pior do que você quer ser levantado e alguém diz, eu não assino para ser levantado. Não tem praga pior do que alguém que casa e um pai e uma mãe diz, olha, quem viver verá, você não fica casado 10, 15 anos. Não tem praga pior do que uma pessoa se colocar contra você e começar a minguar os teus planos. Quando Moisés voltou lá no Egito para buscar o povo, Faraó disse assim para ele, vai, leva os homens, mas deixa as crianças, as mulheres e todos os outros utensílios. Moisés disse, nada disso. Vou eu e levo os homens, e levo as mulheres, e levo as crianças. Faraó disse, não tem problema. Pode ir você, pode ir os homens, pode ir as mulheres, pode ir as crianças. Mas deixa as vacas, os bois e as pratas e os ouros de você. Sabe o que acontece numa libertação de uma família? Satanás, ele fica negociando dentro de uma casa. Fulano está indo para a igreja, os demais que não vão, se contenta com aquele que vai, só que aquele que vai está sendo abençoado, e quem não vai, se contenta com aquele que vai buscar Deus. Diz, na minha casa está tudo bem, meu marido busca o Senhor, mas eu estou vivendo no mundão junto com meus filhos. Ei, sabe o que está acontecendo? É a mesma negociação satânica. Vai você para a terra que emana leite e mel, vai você para o reino de Deus, mas fica sua mãe, seu pai e seus irmãos. Ei, sabe como profeta desta noite da família, eu quero dizer para você, não negocie com Satanás. Você e a sua casa servirá ao Senhor. A palavra de Deus diz que haverá uma bodas, a última boda do Cordeiro, a última, não mais, a última festa, a última boda do Cordeiro, quando ela acontecer, existe uma mesa, e nessa mesa existe uma cadeira para cada familiar seu, e ela não pode estar vazia, porque há uma promessa para você, quando você vem para o Evangelho, você e a sua casa servirá ao Senhor. Não venha só você e diga, os outros estão lá, eu estou bem. Não está nada bem, você está na luz, mas é trevas para ele. Não aceite metade luz e metade trevas. Eu lido com muitos casamentos. Eu vejo moça chegar para mim e falar assim, pastor, eu sou evangélica, mas o meu noivo não é. Ele é espírita. Vivi mexendo com o ocultismo, mas eu sou evangélica. Quando ele casar comigo, ele se converte. Eu conheço uma que está há 40 anos tentando converter e não consegue. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o que tem a ver a luz com as trevas, o que tem a ver o que paga com o que não paga, e para ficar um pouquinho melhor para nós que estamos em família, jogo aberto, ele fala do jugo desigual. E a gente vê os pregadores falar muito bem através do jugo desigual. Mas só que jugo desigual, a gente pensa que é aquela coisa que é um fardo que pesa para um e para o outro é leve. Se fosse isso, seria muito bom. Mas vamos colocar esse jugo desigual no mundo espiritual. Sabe o que é jugo desigual? Eu sou evangélico. Eu aceitei a Cristo Jesus. O meu pai é Deus. Eu estou na luz. Aí eu vou casar com uma moça. Ela é espírita, há um jugo desigual, eu estou na luz, ela está nas trevas.
Aí depois as pessoas vão lá para casa de recuperação de casamento, para a gente tentar acertar o casamento delas, e a gente tem que ministrar essa verdade para o casamento dar certo. Porque alguém tem que ceder nessa relação e trazer o outro para a casa do pai. Por quê? Se você casou com alguém, e você agora vai morar dentro da casa com o seu esposo, com a sua esposa, lembre-se, você é filha de Deus. O sogro espiritual do teu marido é o próprio Deus. Mas se você casou com alguém que está no espiritismo, ele está na mentira. O sogro espiritual da sua família é Satanás. O problema é que o sogro, um visita a casa do outro de vez em quando. Que quando a gente casa com alguém, a gente dá liberdade para os pais irem até as casas. Eu tenho o pai físico e eu tenho um pai que está no céu. Aí a menina que eu caso com ela tem um pai e uma mãe física, mas ela está na mentira. Quem está na mentira porque não aceitou Cristo, o pai da mentira é Satanás. O problema é que agora o meu sogro é Satanás. Eu não tenho conhecimento disso. Aí diz, por que meu casamento não deu certo? Simples, porque teu pai é muito bondoso com teu marido. O teu pai é muito bondoso com a tua esposa. Porém, o teu sogro, não bota a culpa na sogra, não. Ah, que a minha sogra não gosta de mim. Ah, que a minha sogra... Ei, eu sempre falo para as pessoas, o problema do casamento não é a sogra, é o sogro. Com quem você casa com a verdade da pessoa, você casa com a religião da pessoa, você casa com o pai da luz ou com o pai das trevas que está na pessoa. Esse é o problema do julgo desigual. Mas, pastor, eu não me aguentei, eu era apaixonado por ela e casei. Ei, se você está em Cristo, você tem uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que é para você ministrar a pessoa, ganhar ela para Cristo. Não adianta você ganhar o sexo dela, não adianta você ganhar os beijos e os abraços dela, tudo isso vai embora. Mas quando você ganha ela para Cristo, o Espírito Santo ganha ela para você e o casamento segue fluindo, porque aí é filho do mesmo pai. Aí a menina diz, mas eu não aguentei, pastor. Ele era lindo, um gato. Não podia chegar perto de mim com perfume francês que fazia miau, só não dava glória a Deus e aleluia. Aí eu falo, irmã, sabe qual é o problema? É que a gente esquece de Gálatas. Gálatas diz que a gente deve ter o fruto do Espírito Santo. E um deles é o domínio próprio. Quando a gente fica muito interessado no homem, quando a gente fica muito interessado no sexo, a gente fica muito interessado no prazer da carne, a gente falha no fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Aí eu vou falar uma coisa para você não se escandalizar, que eu falo lá na chácara. Quem não tem domínio próprio, tem o seu próprio demônio que o domina. Só que a gente não quer saber disso. Moisés foi para o deserto levando um povo. E Deus escolheu o caminho mais difícil para ele ir, para chegar à terra que emana leite e mel. Existia um caminho mais fácil. Deus escolheu o caminho do deserto, escaldante. Sabe por quê? Porque é necessário que quando a gente comece a caminhar, ouvindo a palavra de Deus, algumas coisas fiquem para trás. O problema não foi tirar o povo do Egito. O problema foi tirar o Egito de dentro do povo. O problema não é tirar ninguém do samba. O problema é tirar o samba de dentro da pessoa, porque no primeiro pagode que escuta, está na rádio do carro, o carro está cheio, é música evangélica, gospel. Quando sai, fica sozinho, aí põe na rádio que toca o pagodinho e fica. Só que eu ministro um monte de pagodeiro do Rio de Janeiro, um monte de famoso do Rio de Janeiro. Todos os sambas, todas as músicas, eles consagram a Satanás. Comece a ouvir isso que você vai ver onde você vai parar. Não tem um que diga, eu fiz pensando no amor de Cristo. Ei, todos eles dizem, eu levei no terreiro de mãe, menininha lá do inferno, do canto A, do canto B, do canto C, e consagrei a Satanás para eu ganhar dinheiro. E tomara que esse CD tenha um monte de gente adulterando, porque é uma mulherada que fica querendo homem, e aí os homens escutam, cada vez eu vendo mais. Isso é o que eles fazem. Só que a gente não pensa nisso. A gente quer as coisas do nosso jeito. O povo estava no deserto. E eu quero falar para você
pelo menos 10 características, rapidamente, sobre pessoas que têm mentalidade de escravo. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira, o povo tinha fala de escravo. Pastor, o que é fala de escravo? A Bíblia fala de murmuração. Murmuração não é eu chegar e falar assim, olha, fui na igreja e de repente o ar-condicionado não estava funcionando, ficou calor. Isso é uma verdade. Rapaz, me deram uma água para eu beber, com licença. A água estava com gosto de água de poço. Isso é uma verdade. Não tem problema nenhum. Agora, murmuração é dizer assim, ó, Deus, o Senhor não é capaz de libertar minha esposa e meu esposo e libertar minha família, porque eles nasceram assim, vão viver assim, vão morrer assim. Todos eles têm síndrome de Gabriela, ninguém quer Cristo. Isso é murmuração. Murmuração é dizer para Deus que Ele não tem poder nenhum para modificar a minha e a sua vida. Era isso que o povo lá no deserto fazia. O povo tinha fala de escravo. É tipo a gente vir para a casa de Deus e continuar falando um monte de palavrão. Fala de escravo. Ou você ouve a pessoa falando de todo mundo, ela só não fala de Deus, mas ela fala de todo mundo. Segundo, escravo tem pensamento de escravo. Escravo tem pensamento de escravo. O pastor sugere assim na igreja, vamos fazer um jejum essa semana. E a pessoa diz, não posso fazer jejum não. Ou faz igual um amigo fez lá em Bragança Paulista, quando o pastor Josué falou assim, vamos fazer um jejum, a igreja inteira, vamos começar aí, vamos propor algumas coisas para a gente abdicar e mostrar para Deus que Deus é maior do que aquilo que a gente tem vontade de comer ou sede. Aí teve um irmão que levantou e falou assim, eu vou tirar a cerveja. Aí o pastor falou assim, eu não sabia que você bebia. Ele falou, não, é por causa disso mesmo, já que eu não bebo, está tudo certo. É porque ele não gosta de fazer jejum. Porque quando a gente fala para uma pessoa fazer jejum, tem gente que vai sonhar com coxinha de galinha e Coca-Cola correndo atrás dela a noite inteira. Porque escravo tem pensamento de escravo. Escravo, ele pensa, como é que eu vou fazer para sobreviver esses 40 dias? Ei, eu quero dizer para você isso, é para que isso fique marcado no seu coração, porque a proposta de Jesus é uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Posso comer muito, posso comer pouco, posso ir para uma igreja com ar-condicionado, posso ir para uma igreja como eu vou lá no Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, onde as balas estão traçando dentro da igreja, furando o telhado, e aqui o bambu queimando, a gente falando da palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está numa igreja muito legal, bom quando a igreja lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Um dia eu estava pregando na favela da Maré. Minha esposa não pôde ir nesse dia, um jantar de casal. Eu fui recebido com um tanque de guerra na porta da igreja, coisa mais linda do mundo. O pastor me recebeu na rua. Eu passei atravessando a rua e um tanque de guerra com uma mira de 360 graus, assim, rondando na porta da igreja. Sabe por quê? Os bandidos falaram, nessa noite, não quer ninguém na rua andando na favela da Maré. Nós estávamos dentro da igreja, fazendo um culto ao Senhor, adorando o Pai, num jantar de casais, e não teve nada. Sabe por quê, querido? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não podemos nos acuar. Nós não podemos ficar encurralado. Ei, nós não temos pensamento de escravo. Terceiro, escravo tem sonhos de escravos. Eu penso, quando vem a moça e o rapaz se aconselhar comigo, pastores, você vai casar com esse rapaz, moça? Vou. E como é que é a vida dele? Ele trabalha? Não. Ele estuda? Não. O que ele pensa ser na vida? Pastor, quando eu casar com ele é amor e cabana, love, só love, só love. Falei, o problema, querida, quando esse love acabar e você quiser ir no shopping comprar um perfume francês, esse amor não vai sustentado por essa coisa toda aí. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Escravo tem pensamento de escravo. Se alguma coisa me tira da presença de Deus,
ou Deus da minha presença, é porque o espírito de escravidão está querendo me dominar. É porque o espírito de escravo está rondando perto da minha casa. Escravo tem personalidade de escravo. Faz uma campanha. Aí o cara diz, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois o meu irmão. Eu estava pregando esses dias numa igreja lá em Bragança Paulista, e aí eu estava sentado ao lado do pastor presidente, e eu falei, ei pastor, como é que está o senhor? Ele falou, estou na bênção. Eu falei, que legal. E aí, o senhor está tudo bem? Tudo ótimo. Que maravilha. Ô pastor, e aí, aquele carro que a gente andava por aí, levando os irmãos para lá e para cá, aquele carro de tantos anos atrás, é aquele que está lá fora. É mesmo, pastor? Ih, rapaz, já fiz o motor 2 vezes, troquei os pneus, mas é bênção. Meu carro é para atender a igreja. Meu carro não é meu, é da igreja. A minha casa não é minha, é para todo mundo usar e tal. E um pastorzão com coração imenso. Eu acabei de pregar a palavra, e eu preguei sobre portas aquela noite. E eu contei a seguinte ilustração, que a gente às vezes não entende o que é entrar na casa do Pai. Eu contei a ilustração de que eu estava atrasado para pagar uma conta no banco, e eu saí correndo e cheguei na porta do banco, faltavam uns 4 minutos para fechar o banco, e eu entrei dentro do banco, passei por aquela giratória que tem, aquela porta giratória que tem o banco, eu passei correndo. Atrás de mim vinha uma menina tão desesperada, que ela passou pela porta giratória e ela foi para a rua de novo. Quando ela olhou, ela estava do lado de fora. Ela entrou saindo. Muitas pessoas entram dentro da casa de Deus, já está de novo na rua, porque entra pela porta giratória. Não parou para ouvir, não parou para estudar, não parou nem para respirar. Ela já entra saindo. Foi o que aconteceu lá no banco, e eu falei sobre isso, que a gente precisava ouvir a voz de Deus. Para que eu fui falar isso? Quando eu sentei, Deus disse para mim, entrega a chave do seu carro para o pastor que está dessa igreja. Eu falei, deve ser Deus mesmo. Aí o pastor saiu, nós fomos comer uma pizza na casa da mãe dele, na irmã Marina, que é a mãe do pastor Josué Gonçalves. E ali na mesa a gente falando, ele falando sobre as bênçãos, e falando sobre tantas coisas. E falou assim, agora, eu estava no culto hoje, pastor, ele dizendo, eu estava orando assim, Deus me abençoa com o carro aí, porque eu quero servir uns irmãos, e meu carro está falhando o motor pela 3ª vez, e Deus falou, pastor, no meio do culto, que alguém ia me abençoar. Eu meti a mão no bolso, entreguei a chave do carro, e ele falou assim, Deus mandou dar o carro para o senhor. Naquele dia eu fiz isso. Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero ter pensamento de escravo. Tudo que você tem, que você deixa te dominar, você virou escravo daquela coisa. Tudo que você tem, que você não consegue dar para alguém, você é escravo e está preso àquela situação. Tudo que você tem, que você não consegue compartilhar, a gente esquece a palavra de Deus que diz que é melhor dar do que receber. Faça assim com a sua mão, ó. Fecha a sua mão assim que eu vou te ensinar uma coisa, ó. Faz todo mundo assim, ó, punho cerrado. Fala assim, ó. Não sai nada daqui. Diga, não sai nada daqui. Mas eu te explicar, mas também não entra. Agora faz assim, ó, sai. Mas quando eu estou com a mão aberta também entra. Esse é o princípio espiritual de Deus. Você quer receber, mantenha sempre uma mão esticada. É melhor dar do que receber. Nunca tenha medo disso. Nunca. Lembre-se, eu tenho que sair daqui hoje com uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Jesus veio para fazer isso comigo, com a minha família. E já para terminar, eu quero te dizer que escravo tem caráter de escravo. Escravo tem dificuldade de ter um caráter de Cristo, porque esse é o plano, não é o que você quer, não é o que você não quer.
Mas é uma luta da luz com as trevas. E escravo tem caráter de escravo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me apresentei, falei do meu pastor, o homem da televisão, o homem que faz programa no Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu já preguei em diversos países, já não sei mais quais são as igrejas. Eu não tenho mais agenda para 2016. Hoje, não tenho mais. Se você me chamar para vir aqui em 2016, eu venho apertado. Não tenho. Sabe por quê? O nome disso é reputação. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me vendo. Reputação é você chegar na igreja de paletó, cabelo penteado, cheiroso. Isso é reputação. Caráter é mastigar o chiclete e colocar embaixo da cadeira. Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu sou um pai de família. Vamos imaginar se fosse possível um raio-x de Jesus. Eu passei o dia inteiro na rua. E esses dias aí foi legal, porque eu vi no WhatsApp aí, a Fabrícia encontrou um problema para a família dela e para o resto da vida, não é verdade? A menina aí que foi fazer a unha e tal, os Facebook, na verdade nem é Facebook, é Face, Fabiola, né? É o Face Lúcifer, não é nem o Facebook, porque o Facebook fala bem, mas o Face Lúcifer fala mal. A Fabiola está encrencada, porque olha só, se você for entender, quando a gente fala de algumas pessoas na Bíblia, a gente nunca fala assim, mas Jesus foi na casa de Zaqueu. Aí a gente fala, Zaqueu, o usurpador. Ninguém fala de Zaqueu salvo. Cuidado com a fama que você constrói ao seu redor. Geralmente a gente é conhecido pela fama. Quando fala assim, mas queridos, rapaz, meu filho vai nascer, eu não ponho o nome dele de Jacó, o enganador. Ei, depois o próprio Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Ninguém fala dele que ele não ia morrer como usurpador, mas ia morrer como Israel de Deus. Ele é conhecido pela fama. A rainha foi visitar o rei Salomão, quando viu que ele tinha um monte de coisas, diz que ela voltou impressionado, porque viu a fama dele. Quando a gente vai falar de Mateus, a gente fala de Mateus na Bíblia, aquele que era um homem que Deus precisou trabalhar o caráter dele, porque ele também trabalhava com dinheiro e ele não tinha um caráter muito bom. Pastor, o que você está querendo dizer? Cuidado com a fama que você constrói. Cuidado, toma cuidado para quem é você quando ninguém está te vendo. Porque uma coisa é ter caráter, a outra é reputação. Agora imagine se eu sou um pai de família. Eu estou voltando para casa, lindo, maravilhoso. Fiquei o dia inteiro fora, não precisa nem ser uma Fabiola, nem entrar no Facebook, nem no WhatsApp, para estar essa porcaria que está aí com uma mulher, mãe de família, pega dentro de um motel, coisa mais ridícula, coisa mais nojenta. Não precisa nem isso. Vamos levar para o mundo espiritual, estou voltando para casa. Será que eu seria capaz de encontrar com o Espírito Santo no portão da minha casa? E o Espírito Santo diria assim, pastor Paulo, hoje você fez uma campanha linda pelo Brasil inteiro falando de família, mas hoje tem uma televisão ligada na sua sala, vai estar sentado a sua esposa, seus filhos e sua nora. E nós vamos assistir tudo que você fez durante os 15 dias que você passou dormindo em hotel, avião e restaurante. Será que eu me submeteria a ficar todo mundo assistindo o que eu fiz na ausência de todos os meus familiares? Ou alguém, quando ligasse a televisão, iria escutar eu dizendo assim no restaurante, para a garçonete, a comida estava muito boa, o alface estava verde da cor dos seus olhos. Ou a mulher chegando em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, uma televisão é ligada, e o marido e os filhos sentam, e aí o Espírito Santo diz, agora eu vou submeter você a assistir, junto com a sua família, tudo que você fez durante o dia inteiro. E ela disse que foi ao dentista, na verdade foi ao shopping. Ela disse que foi fazer a unha, na verdade estava dentro do motel com alguém. Ela disse que foi no médico, que precisava ver alguma coisa da vovó que estava doente, a vozinha. E aí toda a família assiste na televisão.
Pois é assim que Satanás faz comigo e com você, na presença de Deus. Diz assim: olha teu filho, presta atenção no que ele está fazendo. Ainda que ninguém esteja vendo, no mundo espiritual, querido, no dicionário de Satanás não existe a palavra misericórdia, foi mal, desculpa, foi sem querer, ai, foi só uma olhadinha, uma pitadinha de sal, coisa da carne. Tremi um pouquinho quando eu vi aquela menina passando na minha frente, parecia até uma camaleoa. Eu não aguentei e dei uma olhadinha. Ei, no dicionário de Satanás não existe a palavra misericórdia, pena, perdão, foi mal. Todas as vezes que a gente se deixa escravizar, lembre-se que o dono da escravidão é Satanás. E ele vem com o seu chicote maldito para chicotear. Não tem remédio com ele. Ele vem para chicotear mesmo. Ele vem para maltratar mesmo. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma metanoia. Um pai que diz: você não construiu o reino, você não estava aqui no dia que eu fiz as cataratas, as flores, os jardins, as plantas, olhai os lírios dos campos, vê se eu não faço por eles grandes coisas, quanto mais a você, homem de pouca fé. Deus está dizendo: eu construí isso tudo, eu fiz o oxigênio e dei de presente para você, você está largando isso por mentira, palavrões, bebida, adultério, é muito burro. Tenha uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Isso que o pastor falou aqui sobre autoridade, quando eu dou aula de intercessão e de libertação para os meus pastores, eu falo para ele assim: sabe qual seria a prova dos 9? Uma pessoa endemoniada na minha frente, eu gostaria de vê-la expulsar o demônio. Tá certo? Porque eu já estive numa igreja com 4.000 pessoas, onde o pregador estava pregando, uma pessoa caiu endemoniada. O pregador disse assim: por favor, alguém ajude aí. Eu quero que um dizimista fiel expulse esse demônio. Não veio ninguém. Ele desceu para expulsar o demônio. Eu pensei que ele dizia: alguém que esteja em pecado, alguém que não esteja em pecado, alguém cheio da unção do Espírito Santo, vem expulsar. Ninguém apresentou-se. Ele disse: eu quero apenas um dizimista fiel. Não veio ninguém. Ele desceu e expulsou o demônio sozinho. Para você ver que não é fácil ter uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Tudo que o inimigo de nossas almas quer é levar a gente para o Egito. A gente sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós. A gente sai do samba, mas o samba não sai de dentro de nós. A gente sai dos problemas, mas continua comprando DVD pirata, tudo que é pirataria. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Estive lá no Paraguai, tinha tanta coisa pirata. Eu queria um tênis para caminhar. E eu não queria de marca, nem de marca, não. Eu falei: primeiro tênis que tiver, botar no pé para caminhar. Mas vou dizer para você, eu tive uma dificuldade muito grande. Porque ali ninguém sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Você olha para o céu, nem sabe se é o céu de verdade. Você olha para o esporte, não sabe se é de borracha. Você está andando na rua, não sabe se é asfalto, se é pinche, se é... Tudo ali você fica com medo, porque é o tempo todo. Imagine você viver 24 horas sob essa pressão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, e para o meu coração também. O carvão vegetal, quando é submetido a uma pressão muito grande, intempéries, produtos químicos, calor, o carvão vegetal que é tirado de uma mina, quando ele é submetido a isso tudo, ele vira um diamante lindo. Lindo, 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 lindo. O mesmo carvão vegetal que não se submete à pressão, não se submete ao caráter dos produtos químicos e às coisas físicas, à lapidação, ele vira grafite. Presta bem atenção o que Deus propõe para nós. Você tem uma metanoia,
você se sujeita à pressão do Espírito Santo, à palavra de Deus, a andar em comportamento, em caráter, você é uma joia rara. Agora, se você não se submeter, você vira ponta de lapiseira. Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, você quer sair daqui hoje como diamante ou ponta de lapiseira? Diamante ou ponta de lapiseira? O povo estava no deserto. Tinha tudo para ganhar. É engraçado que quando eles chegaram em um determinado momento, o faraó disse assim, pega os maiores cavalos, pega os cavaleiros, vai atrás deles, que agora eles estão encerrados. Deus só tem o plano A, querido. Deus não tem o plano B. Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha todos para mim aqui, ó. Deus só tem o plano A. Deus não tem o plano B. Quando o faraó viu que eles estavam se dando muito mal, disse, agora eles só tem o mar na frente deles. Do lado esquerdo tem montanha. Embaixo deles tem areia escaldante. Faraó sabia a geografia da terra dele. Mas Faraó não contava com uma coisa. Deus sabia quantos grãos de areia tinha no deserto para onde ele mandou o povo dele. Deus sabia o peso de cada montanha aonde o povo estava no sol escaldante no deserto. E Deus sabia quantos litros de água ele ia ter que abrir para que o povo dele passasse. O plano de Deus em direção a uma vida jamais falhará. Se você ouvir a palavra de Deus, você começa a se encaixar dentro dela e dizer, Senhor, eu estou ouvindo não para a minha derrota, mas para a minha lapidação. Eu estou sendo lapidado pelo Espírito Santo. O que eu posso fazer com essa palavra que eu ouvi? Olha só o povo reclamando. Aonde eu estou reclamando? Olha o caráter do povo, olha o pensamento do povo, olha a fala do povo. O povo tinha fala de escravo, pensamento de escravo, caráter de escravo, tinha sonhos de escravos, projeto de escravo. O Senhor promete uma metanoia. Ele diz, Lamentações 3:21, se você tiver que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te dá esperança. O nosso Salvador, ele vive e reina para todo sempre. Para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo na família. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Mas às vezes, pastor, o senhor que é missionário, a gente esquece de umas coisas. A gente esquece do tempo na casa do Pai. A gente esquece qual é o nosso caminho. Para onde é o nosso final? Um casal de missionários passou 50 anos ministrando fora. Quando acabou o tempo dele de missões, aí chegou um recado para eles, dizendo assim, olha, vocês serão jubilados, ficarão agora na igreja como honra. Fizeram muito durante 50 anos, agora é o tempo de só receber, é o tempo de gratidão a vocês pelas missões 50 anos fora. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos de navio para o Brasil, porque a gente vai pensando, que quando nós chegarmos no porto, vai ter uma bandinha, vai ter faixa, vai ter rojão, foguete, vai ter tudo isso nos esperando, vai ter comidas e bebidas à vontade, muito refrigerante, sucos, água, e nós vamos ficar tranquilos, lá no porto vai ter tudo isso. Só que quando ele chegou no porto, o único casal que estava esperando eles, sem bandinha, sem nada disso, era o casal de presidente da igreja. Ele deixou isso entrar no coração deles e esqueceram que Deus prometeu para eles uma profunda mudança de mentalidade. Às vezes a gente ouve certos hinos e a gente se comove com eles. E diz, ainda que o produto da figueira minta, ainda que o produto da oliveira não floresça, todavia, eu farei menção ao Deus da minha salvação. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você, querido. Isso é muito fácil cantar, difícil é viver. Para isso que Deus nos chama para uma metanoia. Por isso que ele diz, esteja preparado para o dia mau, porque ele vem sobre todos nós. Nós só vamos saber quem somos nós no dia mau. O pastor falou aqui, quem ora? Eu tenho um dia no mês que eu oro 24 horas.
Começo 8, 9 da noite, minha esposa vai dormir, os filhos, eu vou até 5, 6, 7, 8 da manhã. 24 horas de oração. E eu vou lhe dizer, oro pouco, servo inútil, não estou orando quase nada. É por isso que eu não tenho ainda os milagres, os poderes que Deus tem reservado para mim. Esse é o meu ensinamento para você, pessoal. Mas aí o casal foi embora para casa, e o homem esqueceu da metanoia, da profunda mudança de mentalidade. E aí veio a mentalidade de escravo na mente dele. Ele chegou em casa e falou assim para a esposa dele, olha, não teve banda, não teve foguete, não teve nada que eu pensava que ia ter. Eu estou muito chateado, eu estou fechado para isso agora. Eu estou angustiado. E o pior de tudo, quando a gente está angustiado, geralmente a gente olha para a pessoa e diz assim, pergunta para o teu Deus se ele vai fazer isso por mim. Ele viveu 50 anos fazendo missão com ela, 50 anos vendo milagres, 50 anos de profunda mudança de mentalidade. Foi mais ou menos como Pedro, andou com Jesus e negou ele 3 vezes. Fez como Judas, andava com Jesus e traiu ele. Ou fez como todos os outros apóstolos, que no dia de Jesus na cruz do Calvário, só tinha João perto da mãe dele, vendo ele ser crucificado. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê os outros? Cadê Bartolomeu? Cadê Mateus? Só tinha um que estava lá, do lado dele. Um. Porque todos os outros esqueceram o que era uma profunda mudança de mentalidade. Se você pegar a Bíblia, 70% das pessoas, dos 100% que é falado aqui, só 30 acertaram. O resto, Satanás roubou a profunda mudança de mentalidade deles, roubou a metanoia e fez eles pensarem como o povo do Egito. Só 30% realmente foram até o desígnio final. Agora a pergunta é, você faz parte dos 70 ou parte dos 30? O que nós queremos para daqui para mais à frente? O que a gente quer para a nossa família? É poder e glória? Ou nós vamos nos conformar chorando na nossa casa, esperando o tempo passar? Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Se é o mundo espiritual que está vindo contra você, faça aquilo que falou Davi, você vem a mim com paus e pedras, eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Se é o mundo espiritual que está vindo contra nós, é palavra de Deus, é jejum, é oração, é andar com o povo que ouve a voz de Deus, é andar com os profetas, é andar com as pessoas de oração, é você cada vez mais buscar as pessoas que vão te levar para o alto. Ei, olha querido, tem uma hora que a gente tem que fechar a porta que ficou para trás e a gente passar para outra porta, esquecer os amigos, colegas, as músicas e tudo mais, porque agora o que está em jogo é minha vida. Faça mais ou menos eu, quando eu tive síndrome de pânico, 9 meses, 15 dias e 9 horas, eu esqueci todo mundo, principalmente aqueles que quando eu chegava no restaurante eu pagava a conta para todos eles, foram os primeiros que me abandonaram. Sabe quem ficou perto de mim? Os 30 que até hoje estão orando, buscando a palavra de Deus, os 30% que estão até hoje glorificando o Senhor, todos de pé na presença de Deus. É esse povo que eu quero fazer parte, os 30% que dão certo. Metanoia. Metanoia. Aí o marido diz para a esposa, fala para o teu Deus, o que é que a gente agora vai fazer? Pergunta para o teu Deus, se é lógico, se é justo isso, 50 anos pregando o evangelho, e chega no dia da gente se aposentar, ninguém vem fazer festa para nós. Ora o teu Deus aí que eu vou dar uma saída e já volto. Ela sabiamente arrumou a casa, fez a janta para ele. Quando ele voltou, ele fez uma pergunta para ela. E aí, mulher, você orou hoje? Ela disse, orei. E aí, mulher, você falou com o teu Deus hoje? Ela, falei. E aí, mulher, teu Deus respondeu alguma coisa para você? Ela disse, respondeu. Então diga logo, porque eu estou ansioso. O que é que teu Deus disse? Que a gente ainda não chegou em casa, porque a nossa casa
é as mansões celestiais, aonde a gente vai para a eternidade. Aqui é só uma passagem, aqui é tinta na parede, um pouco de luminária bonita e algumas cadeiras enfeitadas de vermelho. A nossa casa é lá no céu, nas mansões celestiais. Nada nós trouxemos para desse lugar, nada nós vamos levar. Como disse Jó, nu eu vim para a terra, nu eu vou sair dela. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de pé, que eu quero orar por vocês. Não tem evangelho e nem culto que resista a uma falta de mudança de mentalidade. É ser radical. A Bíblia diz que quem bebia não beba mais, quem cheirava não cheire mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não minta mais. É radicalidade. Radicalidade. Ser radical. Radicalidade. É tudo ou nada. Não serve meio, nem um pouquinho. É tudo ou nada. Pouca oração, pouco poder. Pouca palavra de Deus, pouca unção. Você escolhe a quantidade de óleo que vem sobre a sua cabeça. É livre para todos nós. O vaso somos nós. O óleo está disponível para quem muito busca. A palavra de Deus diz isso, que a gente muito busca Ele, muito achará-lo também. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem culto que resista a uma falta de metanoia. Esses dias eu pregando lá na igreja do pastor Silas Malafaia, e aí eu falei, eles têm o culto da vitória, né? Na verdade, a igreja chama até ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu falei, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Amanhã, quando vocês chegarem no trabalho de vocês, diga que não veio para o culto da vitória, não. Diga que veio para o culto da derrota. E todo mundo se escandalizou. Falei, ih, agora pronto, pastor Silas não vai mais deixar ele pregar em ADVEC nenhuma. Só que eu falei, sabe por quê, querido? O culto da vitória é um culto evangelístico. Isso serve para atrair mesmo as pessoas. Isso faz parte do nosso contexto. Mas a maior vitória de um homem é quando ele entra no culto da vitória, ele ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo derrota lá no coração todas as amarras, todas as cadeias, todos os falsos argumentos e todos os sofismas que mantém aquela pessoa dizendo, não quero ser crente, não quero ser isso, ou não vou orar muito, ou não vou orar pouco. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, eu conheço a metade dos homens que andam sobre a terra dos viventes, que tem muitas igrejas, muitos membros, e os mais bem-sucedidos, como Russell Shedd, que eu não sei se alguém conhece ele tão de perto como eu conheço, com 84 anos de idade, esse homem ora 6 horas por dia. Aí eu falei para ele, como é que pode, Shedd? Aos 84 anos, só orar 6 horas por dia, acordo 4 da manhã, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, compro pão na padaria, vou tomar café com a minha esposa. Já orei 6 horas. As outras horas do meu dia já está cheia da palavra de Deus. Todos os dias, 6 horas por dia. Tem gente que não ora para dormir, para comer, não ora para nada. Jesus deixou alguns ensinamentos para nós. E um deles ele disse, orai uns com os outros e orai uns pelos outros. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. E ele fechou. Quer sobreviver com a sua família? Ore. Quer passar com a cabeça, com a metanoia? Ore. Nunca deixe de orar. A oração é a respiração da alma. Uma alma que não ora é uma alma que se sufoca dentro de si mesmo e ela vai se definhando. Levante suas mãos assim, em posição de receber.